Bem-vindos a mais um podcast Além da Caixa, hoje com Ju Bueno. Prazer, brigadão, Ju, por ter vindo. Fico muito feliz com sua presença. Estou honrada pelo convite e muito empolgada por estar aqui aplaudindo bem de pertinho o seu projeto que está começando, mas já nasceu com cheirinho de sucesso. Muito obrigada pelo convite, Cris. Eu que agradeço. Sabe o carinho especial que eu tenho por você. Essa aqui, gente, ó, é a amiga que o cavalo me deu. Verdade. É a amiga do cavalo. Então, a gente, mesma categoria, tá lá uma vibrando pela outra. É verdade, verdade. A gente consegue torcer e independente de quem tá na frente, a Cris corre muito bem, tá? Vocês têm que acompanhar. Depois dá uma olhadinha. A bicha é atrevida. Nós duas. Verdade. Então, vamos lá. Acho que a primeira pergunta eu vou deixar você se apresentar. Mas quem que era a Ju antes da psicanálise? E conta quem que é a Ju, né? Para as pessoas te conhecerem melhor. Uau! É engraçado que essa é a pergunta que eu mais faço para os meus pacientes em consultório. E ela é sempre desafiadora, mas eu adoro falar para as pessoas quem que é a Ju. A Ju é uma menina simples do interior de Minas, nascida e criada na roça, literalmente valorizando o pé no chão, o correr na grama molhada, o sentir o cheiro da chuva caindo na terra. Então, fui criada pelos meus pais de uma forma muito próxima aos animais e à natureza mesmo. Talvez seja de lá, talvez não. Eu tenho total certeza que meu amor pelos cavalos veio do meu pai. Que é o amor da minha vida, inclusive. Mas é uma pessoa com personalidade forte, uma escorpiana extremamente marcante por onde passa, intensa em nível hard, pro bem e pro mal, 8 ou 80. E talvez seja aí que essa transformação, a psicanálise veio como uma forma em busca de me conhecer, em busca de curar os meus traumas. Eu percebi que o propósito que Deus tinha para mim, que era ajudar pessoas, estava ligado a me curar para curar alguém, que é a base, é o ponto. Você só consegue dar para alguém aquilo que você já tem, você só consegue curar um paciente se você já foi curado. Então, antes da psicanálise, eu era quem eu sou hoje. Alguém com dores, traumas, muita alegria, uma fé inabalável e um amor pela vida. Após a psicanálise, eu sou uma profissional que já está no mercado há 10 anos, trabalhando com desenvolvimento humano, sou especialista em traumas, sou pós-graduada em neuropsicologia e neurociência, tenho total prazer em fazer o meu trabalho, e por mais que às vezes a vida tenta me levar para um projeto um pouco mais inteiro, onde eu consiga ajudar pessoas de uma forma diferente, o atendimento clínico ainda é minha paixão, sabe? Ouvir a dor daquele indivíduo e ajudá-lo a passar por aquilo ainda é o que me move. Acho que esse é o meu propósito, Cris. E a gente só consegue, igual você falou, a gente só consegue ajudar o outro quando a gente tá bem também, né? A gente não adianta eu querer ajudar, só não tô bem. E aí consegue entender também, ter a dor do outro, olha, isso, eu passei por isso, a minha foi isso, esse foi meu problema. Para a vida, essa ideia de curar alguém depois de ter sido curado, isso serve para a vida. Você só consegue entregar para alguém aquilo que você tem. Amor, respeito, cumplicidade, fidelidade, alegria. Tudo aquilo que você tem, você dá. Se você não tem, você não vai conseguir entregar. Então, a gente vê muito isso nos relacionamentos, onde as pessoas elas querem receber do parceiro uma coisa que elas não conseguem entregar. Eu quero que você me ame, mas se você não se ama, como é que você vai pedir ou exigir que alguém te entregue alguma coisa? Então serve para tudo. Você só consegue dar aquilo que você tem. E a cura segue mais ou menos essa mesma linha. Eu brinco assim, o pessoal fala que eu sou muito alegre, eu vou contagiando. Mas porque na hora que eu chego, o dia que eu tô triste, todo mundo já entende, assim, não tá bem. Já até me conhece, porque sabe o dia que eu tô alegre e todo mundo fala, adoro quando você chega assim, rindo, dando gargalhada, porque eu sei que tá tudo bem. É uma alegria. Você aprendeu a usar o sorriso, as expressões faciais que a gente acaba lendo das pessoas como uma forma de comunicação. Por isso que quando está ausente, as pessoas falam, opa, pé no freio. Uma das características que eu desenvolvi ao decorrer da minha vida eu posso estar não tão bem, posso estar num dia cinza, eu gosto muito de usar cores para expressar isso, posso estar num dia cinza que provavelmente pouquíssimas pessoas vão perceber.
Por quê? O meu trabalho me exige conseguir separar as coisas, né? Que são as multiversões, né? Que eu uso um método de trabalho que chama disciplina e versões. Então, eu acabo ensinando as minhas pacientes e pacientes a dividir. Nós somos gomos de mexerica, ou você pode chamar de outro nome se você quiser, porque mexerica tem um tanto de nome, né, diferente. Aqui é mexerica, tá, gente? Então, você não é só uma coisa inteira que as pessoas olham de fora e falam, é só aquilo. E o grande desafio, Cris, é isso, porque as pessoas, elas trazem uma dor como se a vida fosse ruim, como se tudo tivesse mal. Só que quando você tira aquela casca, quando você separa os gomos, você percebe que tem um gomo que está contaminado. E às vezes, esse único gomo está contaminando todo o resto. E eu não estou falando daquela história da maçã podre que contamina. Não, porque você não pode jogar aquele gomo fora. A ideia não é essa. Pega o que está ruim e joga fora. Que a ideia da maçã, né, que uma pode contaminar, mostrando que o ambiente determina, né, como você é ou você vai se tornar. Essa ideia do mover, não, porque você não pode se desfazer. Se você pegar uma mexerica, abrir ela, tirar um gomo, jogar fora e fechar, ela se encaixa. Você precisa de todas as suas partes, inclusive as partes doentes, as partes com defeito, as partes não tão bonitas. Nós somos um complexo. Às vezes as pessoas acham que dá para ser bonito. Não, nós vamos ser feios também. Não dá para ser só branco, tem que ser preto também. É yin e yang, é bom e ruim, é bênçãos e maldições. Nós somos um compilado de coisas. E não dá para abrir mão de uma, mas dá para você ter um senso de responsabilidade emocional e olhar para a área específica que está doendo. Porque você fala, olha, meu cara, tá tudo ruim. Mas aí quando a gente para analisar, você vai perceber que seu casamento não tá ruim. Você vai perceber que seus negócios não estão ruins. Você vai perceber que o seu relacionamento com seus filhos, ou seja, a maternidade não tá ruim. Mas você vai perceber que a sua autoestima não está boa. E todo o resto tá ruim. Entende? Com certeza. Então, esse é o desafio. Generaliza tudo, né? Fala assim, não, tá tudo ruim. Não tá tudo ruim. É só aquele ponto. Se você curar, se você resolver aquele ponto, tudo floresce. E aí você consegue perceber que vai ter dores, sim. O caminho não é essa maravilha. Hoje eu falei com uma paciente minha que ela falou, eu fiquei 12 dias viajando e os meus pacientes, eles ficam emburrados quando eu volto de viagem, é uma coisa muito engraçada. Eles começam a sessão meio emburradinhos, assim, como se estivesse me punindo pelo fato de eu ter viajado. Gente, terapeuta também tem vida, sabe? O terapeuta, ele também pode viajar, então, por favor, sejam, assim, benevolentes com os seus terapeutas, deixa ele viajar, não fica punindo ele. Mas, e aí a gente estava conversando e eu virei para ela e falei assim, o seguinte, as pessoas acreditam que terapia é um milagre. Vou fazer terapia, vou resolver os meus problemas e tá tudo bem. E quando a gente consegue evoluir, mas os problemas continuam, as pessoas acham que a terapia não está funcionando. Só que eu falei com ela assim, olha, hoje nós sofremos por problemas diferentes que sofríamos no início do tratamento. Vai evoluindo, os problemas você vai resolvendo um, vão aparecendo o outro, você resolve o outro, vão aparecendo o outro, e você tem que aprender, e você tem que ir agindo também, né? Às vezes você só escuta e não coloca em prática, não executa o que foi solicitado, né? O processo terapêutico, ele é uma evolução, porque você tem que passar... A gente estava conversando agora, um pouco antes de iniciar o episódio, que são fases. Gente, videogame, você passa por uma fase e vai para outra. E às vezes, você vai perceber que coisas que eram completamente irrelevantes na fase anterior, é a chave que você... Quem já jogou Mario Bros? Aí todo mundo já jogou. E às vezes aquela pecinha que você achou irrelevante no jogo, é que vai te levar para a próxima fase. Então... E aí você vai desbloqueando. Eu acho que Deus vai colocando. Você, agora é essa fase. Agora você me arruma essa. Agora você arruma essa. Você tem a humildade também de... É aqui que eu tenho que mexer. É aqui que eu tenho que consertar. Porque o orgulho também avacalha todo o processo, né? Você se despir de você mesmo e decidir, aceitar que você precisa da ajuda de um profissional. E estar disposto, preparado, sabe? Para mostrar... toda a podridão que tem dentro de você humildade. E permitir que essa pessoa te ajude, né? Essa humildade, sabe? Jogar o seu ego de lado. Porque, às vezes, eu percebo muito, Cris, que eu recebo em consultório, eu tenho muitos pacientes, assim, extremamente relevantes.
Assim, quando eu falo relevantes, não que eu não tenha outros irrelevantes, mas quando eu falo relevantes na música, relevantes em meios sociais, assim, da mídia. E que é muito difícil para eles tirarem todo aquele personagem que as pessoas veem nas redes sociais, que as pessoas veem na televisão, e me mostrar uma parte muito feia, que é onde tá doendo. Sabe quando você vai no médico e aí você tá com uma ferida muito feia, sabe, assim. E aí você chega muito bem arrumado, com um plano de saúde, num carrão, e aí o médico fala, mas como é que eu posso te ajudar? E você fala, só um minuto, doutor, e quando você vê, aquele negócio tá horrível, assim. Essa dificuldade as pessoas têm. Então, por quê? Poxa, mas como é que eu vou mostrar pra ela que eu tô tão infeliz com o meu corpo se nas redes sociais eu sou aquela mulher que todo mundo admira pelo corpo? Como é que eu vou mostrar para essa pessoa que eu não me considero um homem inteligente se o meu trabalho é vender a minha inteligência para as pessoas? E dentro da terapia, essas pessoas vão aprendendo que não dá mais para levar. E não é nem para mudar o personagem delas, porque a minha ideia não é fazer com que elas mudem a casca delas. Você já criou um personagem e ele já virou um negócio, é sucesso, mantém. Mas você precisa deitar à noite no seu travesseiro e ser mais feliz com quem você é do que com a pessoa que está nas redes sociais. Ponto. Então, o meu trabalho é trabalhar nos bastidores. Não me interessa o que você vai mostrar do lado de fora. E essa é, talvez, a parte mais injusta, se exista, talvez, esse termo, do meu trabalho. Porque diferente de outros trabalhos que as pessoas mostram o antes e o depois, o resultado. O trabalho é complicado, porque muitos dos meus pacientes vendem uma coisa que eles não estão vivendo. Então, como é que eles vão, para eles chegarem e falar assim, olha, eu passei por um processo de terapia e essa mulher transformou a minha vida. Eles teriam que falar que eles estavam infelizes. Estavam com problema. Mas isso não vende, né, Cris? Não vende. Pois é. E o que seria essa caixa emocional que as pessoas criam padrões, fazem as pessoas sofrerem? Dentro da neurociência, né, existe uma memória implícita que a gente trabalha muito dizendo que ela reage no nosso corpo por duas partes muito específicas. Através da nossa amígdala, que é uma coisa engraçada, né? A amígdala está muito mais ligada aos nossos neurotransmissores do que a gente imagina. E as nossas memórias presidual, que está ligada automaticamente às escolhas que fazemos, né? O nosso comportamento. Então, existem padrões pré-estabelecidos que foram estabelecidos muito antes, às vezes, da sua consciência de vida. Existem padrões que foram criados para a Cris quando ela estava na barriga da mãe dela. Existem padrões que foram criados quando você ainda era uma menina de 2 anos de idade que brincava montando pecinhas no chão da sala da sua mãe, enquanto seus pais conversavam sobre algum assunto e eles foram dizendo-se coisas que foram determinando posicionamentos que você tem hoje, uma mulher adulta com família e filhos. E este é o grande desafio, porque a neurociência ela está lá muito antes da gente ter entendimento do que é certo e errado. E a gente às vezes passa a vida tentando lutar contra algo, porque a sua consciência tem certeza que é errado. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para o pessoal. Você dentro do relacionamento dos seus pais, a sua mãe, ela era muito submissa, ela era muito diminuída, ela era muito limitada pelo seu pai, de maneiras emocionais e físicas. Quando você tomou consciência que aquilo era ruim, você disse para você mesma, eu nunca vou ser limitada pelo meu marido. E talvez tenha dito até mais, tenha dito, eu nunca vou me casar. Mas digamos que você tenha se permitido passar pelo relacionamento, porque a sua primeira memória afetiva de amor é o que o seu pai fez com a sua mãe, ponto. Mas digamos que você tenha dito, vou querer ter um casamento. Mas meu marido nunca vai me limitar, meu marido não vai determinar, e eu vou ser independente, eu vou ser dona do meu nariz, eu vou ser... Naquele momento, sua consciência vai te levar para aquele lugar. Mas a sua subconsciência, a consciência que você não tem controle sobre ela, que são padrões comportamentais, que foram estabelecidos antes da sua consciência, eles vão te levar para o lugar de conforto, que é o quê? Um relacionamento mais tóxico, uma situação que te limita. Então, você vai perceber ao decorrer da sua vida que você vai ter oportunidade de se relacionar com pessoas que vão te colocar para cima e pessoas que vão te limitar.
Sua consciência vai falar, esse é o cara que está disposto a andar do teu lado, que vai bater palma pro seu sucesso, que vai te deixar voar. Mas o seu coração vai bater mais Vai forte ter. por aquele que fala, você não vai fazer isso, porque isso é ridículo. Por quê? Porque o seu pai fazia isso com a sua mãe, e a sua primeira memória de amor é essa. O seu subconsciente associa que o amor é aquele que limita. É inconscientemente, até você aprender e entender o porquê que você tá só tendo problemas na frente, e aí você tem a humildade de buscar lá atrás, e você vai começando a perdoar. E vem achando a questão de perdão. O meu GPT quer participar da reunião do podcast. Você vai perdoando, você vai se humilhando, você vai entendendo, você vai conseguindo crescer. Porque você pode ou repetir, né, o padrão, ou repelir. Exatamente. E é engraçado que todo mundo conhece alguém, ou às vezes isso vai ser para você, que repete um padrão da mãe. Às vezes, sabe aquelas mulheres que sustentam a casa? A sua mãe era que trabalhava, que sustentava a casa, e seu pai era meio acomodado, meio tranquilão. E você fala, eu quero um homem provedor, eu quero um cara que provenha, que sustente a casa, que seja um macho alfa. Mas já está instalado no seu subconsciente que você vai ser o homem do relacionamento. E aí você não vai atrair outro alfa. 2 alfas não estão juntos nunca. Exatamente. Aí o que acontece? Você só vai atrair homens com perfil mais feminino. E aí vai sendo aquela ladeira. A avó era que sustentava a casa, a mãe sustentava a casa, você também vai ser a mulher que sustenta a casa. Até que você entenda, até que você quebre esse padrão de comportamento pré-estabelecido e faça uma força muito grande com a sua mente, com o seu corpo, porque é muito pesado, e você... É um exercício diário, todos os dias você vai ter que acordar e falar assim, eu não sou alfa, eu sou a fêmea do relacionamento, eu tô debaixo da bênção do meu marido, e eu sou submissa a ele, porque a palavra submissão, ela é tão difícil para as mulheres de hoje entenderem, né? É porque acha que é se humilhar, é aceitar tudo, é ser mínimo. Gente, e não é. Submissão, tanto para com a Bíblia, né? Tanto que, se você procurar no dicionário, submissão é estar debaixo da proteção de, estar debaixo de alguém. E o debaixo aí você se imagina um homem te protegendo. Estar debaixo do amor de alguém. Porque quando você fala submissão, você pega só o pejorativo. Você acha, mas por que submissão não pode dizer estar debaixo do amor de alguém, do cuidado de alguém, do zelo, dos agrados de alguém? Isso também é estar debaixo de. Não é só se submeter. Porque a submissão é estar debaixo de alguém. E eu, particularmente, as feministas odeiam quando eu falo isso. Mas eu, particularmente, amo estar debaixo da proteção, da provisão do meu marido, de verdade. Sendo uma especialista que tem muito orgulho de ter uma carreira consolidada. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. E é o que está na Bíblia, né? Deus pede para ser submisso. Eu quero viver Efésios na minha casa. Eu quero que meu marido me ame como Jesus amou a igreja dele, e eu quero ser a mulher que vai zelar, sábia, né? Que edifica a minha casa e que dá direção para os meus filhos. Essa é quem quero ser. Quando a gente entende também o papel, né? Qual que é o papel da mulher no relacionamento, qual que é o papel do homem, e deixa ele assumir o papel dele, eles desabrocham também. Quando a gente tenta fazer o papel dele, ele fica retraído. Na hora que a gente libera, ele voa. E aí depois a gente vai voar junto. E sabe o que é engraçado disso? Porque nós somos multifacetadas, nós conseguimos jogar bem em qualquer posição que nos colocarem no campo. Falando de futebol, o Brasil vai entrar em campo, né? Aí, em breve. A gente consegue jogar tanto no gol, quanto no ataque, na defesa. A gente consegue ser o técnico, inclusive. A gente consegue ser o gandula. Gente, nós somos assim. Só que isso tem um preço. Tem. Um preço muito difícil. Porque o homem, no início, ele estranha. Mas depois ele se acomoda. Ela troca o gás, ela leva os meninos para a escola, ela faz a compra sozinha, ela faz a janta, ela trabalha, ela lava a roupa, ela faz o seu dever matrimonial. E aí, por que eu vou e eu só tenho que sair para trabalhar e voltar para casa? Eu não preciso fazer mais nada.
Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem essa ideia de que ser independente é suprir toda a expectativa que foi criada por alguém que, inclusive, eu não faço ideia de quem queimou aquele sutiã. Mas eu não vou queimar o meu. Brincadeira, gente. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode ir atrás dos nossos sonhos. Você deve ser dona do seu sonho, você deve ser dona do seu corpo, porque isso, uma coisa não tem nada a ver, não é ou uma coisa ou outra. Ou você é feminista, ou você se casa. Por quê? Ou você defende o direito das mulheres, ou você tem uma família. Por quê? Quem disse que eu não posso estar entre os dois ambientes? Quem disse que eu não posso ser uma pessoa que ama ter uma família, que ama ser, né, estar debaixo da provisão do meu marido, e ainda assim lutar e acreditar que a mulher deve ser vista, reconhecida, respeitada, que ela tem que limitar o corpo dela, as decisões dela, as escolhas dela, que ela não deve se submeter a um relacionamento tóxico. Mas parece que quando eu falo assim, eu tô sendo uma coisa ou outra. Não, eu não tenho que... Se eu sou feminista, eu não posso gostar de família, eu não posso querer ter filhos, eu não posso achar que... Não. Entende? Não tem. É um pouco contraditório. Por isso que eu não consigo estar do lado 100% de lá, porque eu não concordo, não pactuo com todas as opiniões. Hoje, eu facilito a minha vida hoje seguindo o que está na Bíblia. Quer um dicionário, um manual melhor? Eu simplifico a minha vida. O que eu vou fazer? Deus vai gostar? Não. Então, não vou fazer. Isso aqui, porque a gente faz para ele, né? Exato. A gente está sobre as bênçãos dele, ele que faz tudo. Então, vai gostar? Não. Então, pronto, acabou o problema. Tá ali? Não deve. Então, pronto, eu não vou criar atrito, gente. Tá ali, tá certinho, só seguir o manual. Tem ali um manual bonitinho, é só você seguir. Mesmo que às vezes a gente não gosta do que tá escrito, né? A gente fala assim, mas não foi isso que eu pedi. Aí a gente lembra que tá escrito, seja feita a tua vontade, e não a nossa. E não a nossa. Porque senão, tava ferrado. Se for fazer a minha vontade, é a sua. Nós duas corremos na mesma categoria. A sua vontade é ganhar, a minha também. Como é que ele vai fazer a vontade das duas? Não faz. Ele vai fazer a dele? É só a dele. E aí a dele, às vezes, vai estar de encontro, né? De acordo com a sua vontade. Às vezes vai estar de encontro com a minha. E às vezes vai estar de encontro com outra pessoa diferente que está correndo contra a gente. Então, por isso... E cada dia, né? Eu fico vendo as competições, né? Tem dia que entre nós três lá em casa, né? Tem dia que é o Bernardo que tá no centro, aquele que ganhou, que tá feliz. Tem dia que é a Isabel e tem dia que sou eu. Não fica todo mundo no mesmo dia, não. Não. Vai ser, hoje é o dia da Isabel, então a Isabel que vai ganhar. Hoje é o dia do Bernardo, hoje é o dia da Cristina. Hoje é o seu dia. Sim. E é assim, aí você começa depois, não, mas eu não tava fazendo isso direito. Como que eu vou conseguir tal objetivo? Se eu também não estava executando. Um pouco de meritocracia também, né? Se você não merecer, apesar que a graça dele não tem nada a ver com merecimento, mas quando você leva para a prática, você é uma atleta completa, você participa, né, de maratona completa, o Ironman. Então, imagina, se você não fizer o que você tem que fazer, você vai conseguir atingir os seus objetivos? Só pela graça de Deus? Não vai. Por que Deus vai fazer isso por você? Para te mostrar que você não precisa fazer a sua parte? Cristina, a minha bênção vai estar sobre a sua vida. Mas para que isso seja uma realidade para os olhos humanos, você tem que fazer a sua parte, meu amor. Tem que correr, tem que fazer dieta, tem que treinar, tem que nadar, você tem que se sacrificar. É porque igual, eles resumem muito assim, oração é fé mais ação. Não adianta só a fé e não adianta só a ação, tem que ter os dois. Porque só a ação sem Deus nos abençoando vai em vão também. O pacote vazio. É um pacote cheio de figurinha repetida. Cheio de figurinha repetida, exatamente. E por que você acha que a gente repete tantos padrões emocionais? Porque algum deles não estão sob o nosso controle. E o grande desafio é entender isso, abrir essa caixa de Pandora e, né, até que tem a ver com o programa, né, além da caixa. Falei hoje com a Cris, olha que vocês gostaram. Nós somos uma caixa cheia de caixinhas dentro, em homenagem ao programa.
É por isso. E a gente vai abrindo, né? O que não tá sob seu controle é difícil mesmo quebrar, mas tem que procurar ajuda. Sempre com ajuda, né? E eu acho que assim, a gente tentar fazer tudo sozinho também não resolve. Nós somos uma pirâmide, né, Cris? Eu costumo dizer que nós somos divididos em 3, corpo, mente e espírito, ponto. Às vezes você vai ver uma pessoa com um corpo maravilhoso, e quando eu falo maravilhoso, eu não tô falando de formato curvilíneo, porque isso é muito pessoal. Tem gente que acha corpo bombado bonito, tem gente que acha o corpo slim bonito. Estou falando de uma pessoa extremamente saudável, tá? Top, passou nos exames, o médico falou, parabéns. Ela tá com um corpo maravilhoso, ela tá com a mente, faz terapia, mas não vai à igreja. E quando eu falo ir à igreja, eu não tô falando de um templo físico, porque eu acho que Deus, a gente tem que, é a minha percepção, a gente tem que desmistificar que Deus e religião são a mesma coisa. Deus é uma coisa e religião é outra. Religião são infinitas, né? Tem religião católica, tem religião evangélica, tem várias outras doutrinas, então a gente tem que separar, porque quando a gente joga tudo numa caixa, parece que tudo é igual, e não. Então, quando eu falo de espiritual, eu falo conexão com Deus, intimidade com Ele, Deus. sabe? Sentir o cheiro da presença dele, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, e não é ouvir a voz como as pessoas falam, é como você vê, porque eu tenho pessoas que eu conheço que falam que escutam o Espírito Santo pelo arrepiar. Eu só escuto pelo arrepiar, eu sei direitinho. Eu falei assim, já entendeu? Já entendi. Cris, eu falo assim, já entendi. Tem dia que vem por uma música, eu tô pedindo alguma coisa, aí vem aquela música, eu arrepio. Eu falei assim, tá bom, já entendi. Tá eu vendo? a mensagem. Eu descrevi você sem nem saber o que era a sua voz. Eu escuto a voz do Espírito Santo falar no meu ouvido. Tem pessoas que choram quando sentem a presença dele, sentem uma emoção tão grande que debulha em lágrimas. Tem pessoas que sorriem, dão gargalhadas com a sensação. Então, primeiro, não existe um manual. Você só sente o Espírito Santo se você fizer... Não, gente, o Espírito Santo ele é tão íntimo, ele é tão único, que ele é só seu. Então, quando eu falo dessa tríade, é isso, é corpo, mente e espírito. Se alguma coisa estiver deixada de lado, você não entendeu o que Deus quer de você. Eu sou uma pessoa que vive na igreja, a Bíblia debaixo do braço, e o reteté, e não sei o quê. Ótimo. O corpo tá aqui. Se o Espírito Santo tivesse que vir morar amanhã, não vinha não. Ele falava, vou nada. Olha ali que parece debaixo de uma ponte, porque a pessoa tá toda estrupiada. A saúde não dá nem para doar sangue, porque tá péssima. Mas a pessoa tá lá numa fé, e aí fala assim, Senhor, essa dor que eu sinto, o Senhor tem que tirar. Deus tá olhando, vontade de falar assim, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. Vai fazer uma dieta, vai fazer uma academia. Exercício. Vai se alimentar melhor. Vai perder um pouco de peso. Então, às vezes, as pessoas acham que é uma coisa só. Aí é outra pessoa. Tem um corpo legal, vai à igreja, uma conexão com Deus maravilhosa. Mas não faz terapia, não. Aí acha que tudo é demônio. Não, gente, muita coisa é trauma, é seu, tá com você, nasceu com você e vai morrer com você. Tem os dois. Não pode generalizar. Tem o trauma e nem tudo é o demônio. Nem tudo é o demônio. Apesar que ele entra pelas portas que a gente deixa aberto. Mas assim, nem tudo. Às vezes você tem que fechar. E aí você precisa da terapia para você poder fechar as portas e seguir. Então, o manual de sucesso... E às vezes ele coloca a terapeuta no caminho. Fala, não, eu não quero. Não preciso de terapia. Quem nunca ouviu isso? Eu aposto que tem alguém assistindo esse episódio agora que tá falando assim, terapia pra doido. Gente, por favor, olha bem pra mim aqui. Terapia não é pra doido, não. Pra doido é psiquiatra. E mesmo assim, porque a pessoa não fez terapia quando devia, vai pro psiquiatra, vai tomar medicamento e vai ser direcionado para fazer terapia. Terapia, meu amor, é para você se conhecer, é para você se olhar, para você se perdoar, para você se amar. E aí você tá preparado para lidar com as coisas que vão vir na sua vida. Façam terapia, gente. Uma dica maravilhosa. Exatamente, façam terapia. Não, mas eu acho que a gente precisa conversar. Eu tenho dia que eu falo assim, Marcos, aqui, ó, eu só vou desabafar. Você não precisa repetir nada, você não precisa falar nada comigo, eu só preciso falar. Aí eu falo, tá ótima, posso seguir. E aí a terapeuta, eu vou, agora você processa aquela informação toda que eu descarreguei, faz isso.
A gente precisa falar, né? Essa escuta ativa, ela é muito importante em qualquer área da nossa vida. Nos relacionamentos, elas são muito importantes. O homem que escuta a sua esposa. A Cris acabou de dar uma dica para vocês, maridos. Olha, vale ouro. Se sua esposa estiver estressada, deixa ela falar o que ela quiser. Escuta, balança a cabeça, como se ela estivesse certa, e vida que segue. Porque depois que ela gritar com você, ela já vai estar bem. E ela já vai fazer um jantar, ela já vai cuidar das coisas, como se nada tivesse acontecido. Só precisa desabafar, a gente só precisa descarregar. Descarreguei. Ai, tô ótimo. Vamos seguir? E aí a pessoa fala assim, mas se é só pra gente falar, por que eu vou na terapia? Falo com uma amiga. Só que você concorda que a sua amiga, ela vai tendenciar as suas emoções? Você chega pra sua amiga e fala, meu marido, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você só reclamou dele. Ela, larga esse homem. Ele não te merece, ele não presta. Por que isso, por que aquilo? Talvez ela até esteja dizendo a verdade. Mas você concorda que ela está julgando o seu casamento único e exclusivo pela dor que você levou para ela? E a dor dele. Eu acho que a gente sempre tem que escutar os dois lados. Acho que não dá para... aconteceu e se a pessoa é ruim. Assim, mas, opa, vamos lá. E o outro lado? Você já escutou? E a terapeuta tem essa habilidade. Né? A terapeuta, ela tem essa habilidade. A formação nos faz... Enquanto você está falando sobre a sua dor, eu estou pegando qualquer fragmento de fala para ver como se é como se enquanto você fala, eu tento olhar pelo espelho que você está me mostrando. Só que eu não estou olhando para você no espelho, eu estou olhando para tudo que tem à sua volta. Eu estou olhando se a porta está aberta ou está fechada no espelho. Eu estou olhando se você está sentado ou em pé. Eu estou olhando se tem alguma coisa. Sabe aquela investigação para eu entender? Eu não estou preocupada com o que você está dizendo, no sentido assim, eu não estou só assim ouvindo, nossa, coitada da Cristina, o marido dela é um monstro, meu Deus. Não. Quando você disse uma coisa, você falou, soltou fragmentos, eu vi na imagem decifrada por você, que enquanto você estava tendo esses momentos de dores, quem que estava com seus filhos? O monstro do seu marido. Enquanto você estava desempregada, se achando uma profissional incompetente, quem que estava colocando comida dentro de casa? O monstro do seu marido. Então, eu vejo os dois lados, e aí a gente vai falar sobre isso de uma maneira generalizada. E eu acho assim, vocês, terapeutas, vocês têm uma percepção, vocês conseguem enxergar uns negócios que a gente não vê. Assim, eu não tinha pensado nesse lado. A gente passa mas não é que faz sentido o que ela está falando? Porque a gente não consegue, né? É mais fácil julgar, é mais fácil criticar, mas a gente tem que entender. Vocês conseguem ter uma percepção de falar uns negocinhos assim, como é que é? Fragmentos que foram trazidos pelos pacientes. E a gente vai falando. Mas tem umas falas, assim, essa fala sua é isso. Eu falei assim, como você conseguiu pegar toda a informação e amarrar? Mas é isso. Tem até um desenho que mostra, né, uma mente toda cheia de enrolos, assim, tipo fios, e a terapeuta do outro lado com a ponta do fio puxando, assim, enquanto, né, tá se desfazendo toda aquela confusão mental. Por que você não consegue ver? Você, quando eu falo você, eu tô falando do indivíduo como um todo. Porque você tá dentro do problema. Você tá sendo movido por emoções. O terapeuta não. A gente não é frio. Pelo contrário, a gente é muita emoção. Eu, inclusive, tenho uma dificuldade gigantesca de aplicar uma das nossas regras mais importantes da terapia, que é manter distância do seu paciente. Eu tenho muita dificuldade, porque eu vibro e sofro com a dor dos meus pacientes, óbvio, né? Eu tenho uma técnica muito intensa de separar isso, eu não levo isso para dentro da minha casa, mas eu vibro, assim, como se fosse um filho, um irmão, um pai, de verdade. Então, não se envolva com seus pacientes. Eu fico doido para chamar meus pacientes para tomar cerveja, para tomar um café, fazer alguma coisa. Vem, vamos junto. Não tem jeito. Isso muito também, acho que nas empresas também. Às vezes a gente não consegue enxergar o problema, o problema que está na empresa, porque a gente está ali dentro. Uhum. E acho que a gente que está certa. Tem hora que eu falo assim, o que você está vendo? Eu já falei com a Max, eu preciso que você vá lá na loja, ficar um dia mudo. Se quiser com uma câmera e colocar uma câmera e ficar vendo, para ver qual é a falha. Porque às vezes eu não estou conseguindo enxergar. E é simples. Às vezes é um pequeno ajustezinho ali, parafusou aqui e resolveu. A gente não consegue ver que a gente está... Não, mas está ruim. Mas o que está ruim? É só sua fala, às vezes. E sabe o que é engraçado, Cris? Eu trabalho muito com empresas fazendo esse desenvolvimento, essa leitura e treinamento, principalmente liderança. E muitas das vezes,
a dor que a empresa traz de baixo faturamento, baixo engajamento, desempenho dos colaboradores, a grande parte das dores, o problema é quem está relatando. Não, mas é. Porque virou um hábito de reclamar, um hábito de murmurar, um hábito de determinar incompetência, um hábito de... Você tá tão habituado ao que tá ruim, que a pessoa vem te mostrar, às vezes, um relatório ou trazer uma demanda, você não ouviu uma palavra que foi dita. Você foca no problema que ela te trouxe e aquilo... Tá vendo? Mas... E aí é onde entra, né, o olhar de um mentor externo, de um analista, que ele olha e fala, peraí, eu já sei o que nós vamos fazer. Nós vamos mexer em você. Mas eu sou o dono da empresa. Parabéns, que bom. Você quer sucesso na sua empresa? Então nós vamos trabalhar o seu comportamento, a sua postura. E de repente parece que tudo muda. E fala, nossa, meus colaboradores estão engajados. É você que mudou. Isso serve para a vida. Se o seu casamento está muito ruim e você espera que seu marido mude, muda você primeiro. Mas eu não vou mudar porque ele me traiu, porque... Mas tá. Se ele te traiu e você ainda está com ele, ele é seu marido. Se ele te trata mal e você ainda está com ele, ele é seu marido. Então você tem duas opções. Ou pega suas coisas e vai embora, ou muda a sua postura com o seu marido. Dá para ele uma oportunidade de verdade. Não é perdoar o que ele te fez com a mesma postura. Tá bom, te perdoo. Muda a postura, muda a forma de falar, muda o comportamento, muda a estratégia. Se você está tentando fazer um bolo com ingredientes e o bolo não está crescendo, você pode fazer 100 vezes. Ele não vai crescer. Não vai. E às vezes, mas dava certo assim, e dá errado agora. Tem que mudar. Não vai dar certo sempre. Se passou a dar errado, muda a tática. Às vezes o fermento está vencido. É simples. Às vezes a batedeira tá diferente. Às vezes se eu for, não interessa. Se não deu certo, muda a técnica. Muda a estratégia. Essa é a grande dificuldade. A maioria das pessoas, elas relutam. Elas ficam 10 anos num relacionamento, seja de trabalho, seja de amizade, tendo o mesmo comportamento, a mesma postura e a mesma satisfação. O mesmo comportamento. Não vai. Não vai. E aí, você fala assim, ele me traiu. Você aceitou continuar? Você perdoou ele? Então você esquece que ele te traiu. A partir do momento que você aceitou continuar, você tem que esquecer que ele traiu, porque senão toda hora você vai jogar na cara dele. Mas você me traiu, por isso que eu fiz isso. Não é? E sabe qual que é o engraçado? Todas as vezes que você joga na cara do seu parceiro a traição que ele te fez, você não tá machucando ele. As pessoas acreditam assim, porque eu vou jogar na cara dele, ele vai ver. Desculpa, meu amor. Ele não tá sofrendo com cada vez que você joga na cara dele que ele te traiu. Você só está tirando a casquinha de uma ferida que tá em você. Não falar sobre a traição depois de ter perdoado não é poupar o seu parceiro, porque a maioria das pessoas pensam assim, eu não falo, mas eu lembro. Mas quem diz que perdoar é esquecer? Por que as pessoas insistem que perdão é esquecimento? Perdão não tem nada a ver com esquecimento. Perdão é escolher não sofrer pela lembrança. Ponto. Exatamente. Não tô sofrendo mais. Ela vai estar lá, um machucado, qualquer coisa que tenha acontecido, fisicamente às vezes, vai continuar. Você tem cicatriz na canela dos cavalos? Tem. Por que você não apaga ela? Você não consegue, né? Você sente dor nela? Não. Mas se um dia eu sentado e falar assim, Cris, você lembra onde você machucou essa cicatriz? Porque eu tenho várias no joelho. Minha perna, meu Deus, meu joelho é uma coisa linda. Se eu te perguntar, se você me perguntar, eu consigo te falar, essa aqui foi do cavalo tal, no dia tal, na prova tal. Eu lembro, mas não dói. Mas a gente lembra de todas, sabe direitinho. Isso aqui foi tal, foi minha cachorra que me arranhou, aqui foi tal, foi nesse momento, nesse dia. A gente lembra de todos os detalhes, mas não tá me machucando. Isso que é perdoar. É manter a cicatriz, porque ela vai estar lá. Você não vai voltar a ser uma pessoa que não foi traída pelo seu parceiro. Você ainda vai ser essa pessoa traída pelo seu parceiro. Mas uma cicatriz, que se alguém te falar, o que é isso aqui, Cris? Isso aqui foi o dia que aconteceu isso, isso, isso. Nossa, e você superou? Superei. Por que você fez isso? Eu escolhi fazer isso. Eu escolhi perdoar, eu escolhi dar uma oportunidade. Mas aí acabou, zerou o game. Começou daqui de novo. Do zero. Do zero. Se você ficar remoendo, você não vive.
O outro não vive e seu casamento não continua, de bem. Não continua. E vai acabar. É. E provavelmente vai acabar pelo mesmo motivo, porque e ainda vai ser uma desculpa. Eu vou procurar outra pessoa, porque a minha mulher, ela me tirou a paz. Mulheres, um homem com paz. Vocês fazem o que vocês quiserem deles. Olha eu falando isso aí. Mas eles precisam de tranquilidade. Precisam de um tempo para eles. Precisam, né? E às vezes a gente só quer pôr fogo neles enquanto eles dormem. Sim, mas e a sabedoria? Você fala, eu posso ter paz na minha casa, nas minhas escolhas, eu posso ter acessos, ou eu posso transformar a nossa vida no inferno. Eu escolho paz, sempre. E até na empresa também, acho que voltando para a empresa, se você escolhe também só criticar o colaborador, não ensinar, não apoiar, vai dar zebra. Você não vai conseguir fluir também, você tem que também entender e escutar, porque cada pessoa é uma, né? 80% das empresas que tendem a cair o rendimento e o engajamento são empresas que limitam o erro do colaborador. Olha que loucura, né? O colaborador que tem medo de errar, ele não só deixa de acertar, ele congela. E isso consegue ser visto, mensurado em números. O colaborador não pode falar, porque se ele fala, ele é criticado. Ele é diminuído e ridicularizado. E ele tem medo de errar, porque se ele errar, ele tá ferrado. Já. Empresas que, então eu tenho que falar com o meu colaborador para errar, fazer tudo errado. Não, acho que você tem que dar espaço, ouvido e exemplo. Quando o seu colaborador sente que eu tenho espaço para trabalhar, eu consigo fazer o meu trabalho e eu posso até tentar fazer algo diferente. Cris, eu tentei fazer aqui uma arte diferente, tentei fazer uma criação diferente, deu errado. Ao invés de você falar assim, mas por que você gastou material seu, não sei o que, você fala assim, o que você queria fazer? Não, é porque eu vi que agora na Copa vai estar super bombando tal coisa. Às vezes uma ideia que você nem teve, você nem viu isso. E você só ajusta. Você, como líder, a sua obrigação é ajudar o seu colaborador a chegar no máximo dele. Quando o colaborador erra, o líder errou primeiro. Então, o que você queria fazer? Tem uma bola que agora tá super tendência, que ela é encaixada, e quando você faz assim, ela desencaixa e encaixa de novo. Nossa, e além de ser um regulador emocional, olha, uma dica pra você. Além de ser um regulador emocional, ainda por cima tem as cores da Copa, e muito legal, tá super tendência agora. O que você fez? Que na hora que foi finalizar, ela ficou abaulada, ao invés de ficar arredondada. Você fala, mas é porque você usou o nível diferente da máquina, você tem que ajustar aqui. Pronto. Seu colaborador tentou, se sentiu confortável para tentar, errou, não teve medo de te confessar o erro, você ouviu, ajustou, pronto, a empresa ganhou. Poderia ter sido o contrário, poderia ter sido uma coisa que não tem recurso. Não vai ter jeito, perdemos esse material, mas eu gostei da ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos sentar juntos e vamos criar essa ideia de uma forma, vamos medir, vamos mensurar, vamos criar o gráfico, eu não sei como que você faz dentro do... Tem todo um ajustezinho, às vezes é um ajuste fino. Porque aí vocês podem fazer isso de uma forma unidos e criar uma coisa extraordinária. Colaborador que não erra, empresa não cresce. Ponto. Não, eu tenho hora que eu vou ter algum projeto mais elaborados, assim, eu falei, gente, eu pensei, esse aqui é o projeto, eu pensei assim, eu estou achando complicado vocês produzirem, eu vou lá para a produção, o que eu posso fazer aqui? Vamos pensar junto, porque vocês vão trabalhar, esse aqui eu estou achando esse processo muito complicado, o que a gente pode fazer de processo? A gente vai se ajeitando. É isso aí. A gente ajeita o processo de produção daquele item. Aqui fica mais fácil dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Cristina, a gente tinha um problema lá, crônico, de trabalhar com laminação. Uma das funcionárias pensou, ajustou, acabou o problema, resolveu o problema. Imagina se ela tivesse medo de mexer, porque você ia brigar. Vocês vão estar até hoje com problema. Você trouxe um exemplo maravilhoso. Um problema crônico que existia, que alguém se sentiu confortável para tentar fazer diferente, deu certo, maravilha. E se ela tivesse medo de errar? Não tem jeito. Eu, por exemplo, tem dia que eu que erro. Que a gente, né? Eu falei, gente, errar, nós vamos errar.
Agora, a gente tem que ver por que nós erramos. Exatamente. Não é deliberar o erro, né? Falar assim, fique à vontade, podem errar o tanto que quiser. Não, errar a gente vai, mas a gente tem que eliminar o máximo de erro e depois ter a humildade de perguntar, por que eu errei? Eu errei aonde? Sim. Aí eu toda hora com um certo processo. Gente, antes a gente tem que fazer isso e isso, porque eu errei por causa disso. Uhum. O sucesso da maioria das pessoas que a gente conhece não veio da primeira tentativa. Você acha que a lâmpada foi inventada na primeira vez? O avião? A roda? A roda era quadrada para começar. Então, se essas pessoas tivessem medo de errar, talvez a gente estava andando na roda quadrada até hoje, fazendo assim. Tenha o hábito, né, os empresários, de permitir que seus colaboradores sintam-se confortáveis em errar tentando alguma coisa nova. Ponto. Não é errar fazendo o que eles já sabem, não. Vai acontecer, mas isso você não tem que aplaudir. Se todos os dias o meu trabalho é pôr esse telefone aqui, e aí amanhã eu coloco ali, você vai me dar parabéns porque eu fiz isso? Não, você vai me perguntar, tá tudo bem? Porque o meu único trabalho é colocar o telefone aqui. Então, isso tem que ser mais fácil. Agora, se eu tiver que fazer uma coisa, eu tenho que colocar o telefone em algum lugar, na sala, porque a Cris precisa. Me permita, dentro da minha visão, dentro da minha bagagem de vida, escolher um lugar. Eu vou colocar o telefone num lugar que você vai falar assim, eu nunca pensei que eu podia colocar o telefone naquele lugar. E ficou incrível, porque aqui eu consigo olhar para ele quando estou gravando, consigo usar o telefone como referência, ao invés de ter que pegar o telefone, mexer nele aqui e ficar olhando. Entende? Isso é conforto. A pessoa se sente confortável. E aí ela traz o melhor que ela tem. E quando o colaborador está bem, a empresa ganha, todo mundo ganha. Todo mundo está feliz. Todo mundo fica feliz. Por isso que o NR1, né, que é essa implementação da saúde mental dos colaboradores em meio corporativo, é um novo boom do momento. Eu até brinco, porque na empresa do meu marido, quando teve a aplicabilidade, a obrigatoriedade agora, no ano passado, eu que cuido da parte de gestão de pessoas da empresa. E aí eu falei, mas a gente não precisa mudar nada, porque eu já aplico isso há muitos anos. Então, o cuidado com a saúde mental dos colaboradores, o ver o indivíduo como único e não como um cargo, isso já faz há muito tempo. Então, literalmente, para a gente não mudou nada. Porque você já estava executando Nada. Já tem o atendimento psicológico na empresa, já tem o acompanhamento de saúde mental, que a gente faz muito de perto, já tem o espaço para os colaboradores desestressarem, já tem toda a escuta, já tem toda essa questão de alimento, de cuidado com eles, já tem toda a análise de espaço, de ruído, de luz. Eu já faço tudo, entende? Mas eu não faço porque eu sou obrigada agora, eu faço porque já era uma cultura minha, pelo meu trabalho, de ver a saúde mental, porque eu sempre pensei assim, se os colaboradores estiverem emocionalmente bem, meu número de atestados vai diminuir, a produtividade vai aumentar e a empresa vai ganhar mais. Sou uma empresa com 100 funcionários. Exatamente, a gente tem que todo mundo bem, gente, tudo flui. Só basear na gente, quando a gente está bem, a gente não produz tão mais. Tá todo mundo bem? Claro que não. Eu tenho alguns colaboradores que estão afastados por depressão, eu tenho pessoas que acabaram de ter filhos, que estão no puerpério, eu tenho pessoas que estão com filho internado em estado grave no hospital. Gente, todos os meus colaboradores têm problema. Mas sabe o que é o mágico disso tudo? Eu passo um período do dia na empresa e o outro período no consultório. E as pessoas vão até mim para contar os problemas dela, para trazer a evolução delas, para trazer a melhor. Por quê? Porque elas são ouvidas. Não são julgadas. Elas não têm medo de errar. Olha, eu tentei fazer um café diferente, deu errado e entupiu o negócio do café. Eu falei, não tem problema. Só me responde uma pergunta, o café ficou bom ou não? Ficou bom, só que ele entope o negócio, porque fica grosso. Falei, então nós temos que procurar, não é mudar o café, deu certo, nós vamos continuar, vamos ter que procurar uma garrafa que esteja apta para isso. Deixa comigo, vou procurar a garrafa, nós vamos resolver o problema. E virou o café mais famoso do estado, é o café lá da empresa. Mas é só ajustar, né? Ajuste fino. A gente erra, claro.
Não existe uma empresa que não erre, porque são empresas feitas por pessoas, né? Mas a gente tá indo muito bem. Amém. Graças a Deus. E a gente vai aprendendo, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter o olhar e observar. Eu tô sempre observando lá. Por exemplo, fulano de tal não tá bem. Ou tá acontecendo isso. Isso é legal, né, Cris? Esse olhar é muito bom. Eu falo, gente, às vezes eu não falo, mas eu observo. Eu tô todo tempo observando. E quando a pessoa sabe que ela tá sendo vista, é muito legal. Às vezes eu falo assim, a pessoa chega, eu olho, aí eu mando a gente tem um sistema da empresa lá de comunicação, eu mando assim, o que tá acontecendo? Você tá com uma carinha esquisita hoje, a pessoa chega lá na minha sala chorando. Mas é por quê? E chora. E aí a pessoa fala assim, eu nunca me senti tão vista num lugar pra trabalhar. Eu falei, mas que eu tô de olho em vocês. É porque às vezes só precisava abafar, porque não tinha ninguém pra desabafar. E era exatamente, era uma coisa muito simples, assim, era um sentimento. Sabe aquelas brigas com o pai? Briguei com meu pai, com a minha mãe, aquela fase de 20 e poucos anos que você ainda, né, acha que o pior problema que você vai passar na vida é a briga com seus pais, mas é mesmo, para aquela pessoa é mesmo. Então, a pessoa só queria falar como ela estava se sentindo. Ela ficou melhor e tudo se resolveu. Eu dei algumas orientações profissionais e pronto, e resolve. É só ser escutado. Às vezes não tem ninguém para escutar ela. É, exatamente. E as amigas vão dizer o quê? Seu pai e sua mãe não pode fazer isso, pega suas coisas e vai morar sozinha, você já tem idade, vai morar com seu namorado, vai fazer não sei o que. Eu falei, por quê? Porque a amiga tá vendo a tortura que é viver com o pai e com a mãe. Não tá vendo o contexto geral da história. Tem um pai e uma mãe que estão fazendo de tudo para que aquele indivíduo tenha um máximo de conforto. E às vezes a gente tem mania de julgar os pais, mas eles aprenderam assim. Então, assim, para eles está certo. Eles estão nos dando o que eles receberam, porque a gente falou no início do nosso podcast, que é, a gente só vai dar aquilo que a gente tem. Se o seu pai recebeu muito amor, você vai ser muito amado. Se o seu pai recebeu muitas críticas, ele vai lutar para não ser esse pai, mas ele vai te criticar sempre que ele puder. Porque foi o que ele recebeu de amor. Se o seu pai foi uma pessoa que foi muito abraçada, ele vai te abraçar porque faz parte dele. Se ele foi uma criança que foi pouquíssimo tocada pelos pais, até pela idade, né? O toque vai ser bem restrito, vai ser uma coisa, sabe, aquela coisa muito... Deixa eu ver, aquela coisa meio... Ai. Ele te ama pouco? Não, ele te ama com tudo que ele tem no coração. Mas ele não consegue te dar além do que ele recebeu. Não sabe, não aprendeu. Eu sofro com isso? Não, eu aperto. Meu pai tem 83 anos. E eu sento no colo do meu pai, eu abraço ele é careca. E eu bato na careca dele, e eu beijo ele. E ele fica tipo, ai, nossa, tipo, ai que grude. Um dia ele não vai estar mais aqui para eu fazer isso. A minha mãe não era de abraçar. Eu comecei a abraçar. Agora ela... Você não vai me dar abraço, não? Tá vendo? Ela gostou daquilo que ela não tinha experimentado. Você não vai me dar abraço, não? Tô indo, só tô indo. Não é uma oportunidade maravilhosa de reescrever uma história? Eu ouvi o primeiro Eu Te Amo da minha mãe. Eu casei com 24 anos. Quando ela foi ver meu vestido de noiva. Não. Pesado, né? Pois é. E eu senti muita falta desse Eu Te Amo. Mas muita falta. Muita falta. O que eu fiz de diferente? Eu falo todos os dias pros meus filhos. Todos os dias. Pro Miguel e pra Rafa. Mas não é fácil falar pra eles que eu amo eles. Não é porque eu não ame, é porque parece que eu tô fazendo uma coisa... Sabe quando você tá fazendo uma coisa que não é automático? E aí eu repito pra minha mente. Não é que você não os ame, é porque você tem dificuldade de dar pra eles uma coisa que você não recebeu. E o mais engraçado é que quando ela me falou, e aquilo foi muito difícil, porque doeu, eu queria muito ouvir, mas quando eu ouvi foi horrível. Eu falei pra ela que ela nunca tinha dito que me amava. E aí ela chorou e disse pra mim que ela nunca tinha ouvido da mãe dela e que saiu um Eu Te Amo muito, sabe, assustado, sei lá. E ela disse pra mim que não era pra eu duvidar em nenhum momento que eu e a minha irmã éramos o amor da vida dela, que ela daria a vida dela pra gente. E que ela era um pouco seca, que ela não sabia. Minha mãe, ela é filha a filha mais velha, mulher, de 18 filhos.
Nó. A minha mãe tinha 9 anos de idade, ela ganhou 3 irmãos para cuidar. Um casal de gêmeos e uma outra criança. Recém-nascidos. Minha avó era, né, literalmente uma fábrica de fazer filhos. E assim, você tem 9 anos, você vai cuidar dessas crianças. E se acontecer alguma coisa com elas, você tá ferrada. Mais ou menos assim. É mais difícil. E a gente não pode julgar, né? Não. Aí hoje ela fala, eu te amo toda hora, tá, gente? Meu Deus, ela manda mensagem. Te amo, minha filha, você é o amor da minha vida. E eu fico feliz de ter vivido uma história diferente com a minha mãe e de estar escrevendo uma história diferente com os meus filhos. Mas é isso, a gente tem que ir consertando. E vai consertando, a gente vai se reescrevendo as nossas histórias. Só que reescrever a sua história não apaga a história que você já tem escrita. E tá tudo bem. É literalmente não ficar sofrendo pelo passado. Uhum. Senão você vai ficar sofrendo. Aí eu consertei, mas aconteceu isso. Não, acabou, passou. Não soltou, né? É o famoso balão. Jesus, resolva esse problema. Pega o balão que ia dar para Deus, amarra ele aqui e fala, mas eu vou segurar caso o senhor precise de alguma ajuda, eu puxo. Meu amor, Deus não precisa da sua ajuda. Ele é autossuficiente, Sim. Ele faz tudo sozinho. Inclusive, você tá atrapalhando ele. Solta o problema e joga, deixa aí. Ele vai te ajudar muito mais fácil se você deixar ele ir, o problema aí. E às vezes dói tanto porque não é o que a gente quer. A gente fala, Deus, eu quero tal coisa, me ajuda. Ele faz o oposto e aí você não quer. Aí você luta. Aí você, eu não quero isso. Não vou soltar esse relacionamento tóxico porque eu pedi para Deus um marido e Deus me deu, não vou soltar nunca. E tóxico e ruim e Deus fala, então, enquanto você não soltar, você vai continuar repetindo os mesmos padrões. Vai sair de um, entrar em outro relacionamento. Vale a pena ver de novo, vai virar aquela novela que a gente vai ficar assistindo há anos e anos. Mesma coisa. Não quer largar. Não. E não quer esperar. Às vezes é só esperar um pouquinho, que ele tá te moldando, ele tá te arrumando para você receber a pessoa certa. Mas você não quer aceitar, você volta pro errado. Moldar de Deus, ele é difícil, né? É engraçado que às vezes eu falo assim, Senhor, me ajuda, mas não me quebra, Senhor. Aí depois eu falo, tá, vai ter que quebrar, quebra. Mas é engraçado que a gente quer estar debaixo, a gente quer estar na dependência dele, mas a gente não quer ser quebrado. Só que o pai, quando ele quebra com zelo. Ele quebra, vai doer, mas é aquela situação, vai doer, mas eu vou te dar um remédio para dor antes. É, tipo isso. Você vai ter que passar por isso aqui. Aceita, vai resolver lá na frente. Confia. É. E o que você acha, assim, como que o corpo transmite os traumas, as emoções, como que se manifesta no corpo? Você acha que tem alguma coisa que vai se manifestar de alguma forma? Total. Né, tem aquela expressão, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Os nossos avós, mães e pais sempre falam isso, mas é mais por realidade. Hoje a ciência, ela explica isso. Quando você não lida de maneira correta com as suas emoções, que foi negligenciada, a parte emocional, neurológica, foi negligenciada durante muitos anos, né? Então, não tinha correlação. Se você aparecer com queda de cabelo, não é emocional, é falta de vitamina. Se você tiver roxos que aparecem no seu corpo de maneira misteriosa, não é emocional, é falta de não sei o quê. Hoje não, hoje já existe um estudo muito forte que quando você não lida com situações emocionais, psíquicas e neurológicas, o seu corpo vai falar. Unha, cabelo, pele, alergias. Pessoas que têm muita dificuldade de lidar com o seu emocional, elas vivem com manchas na pele, coceiras, brotoejas, o cabelo está sempre muito ralo, porque cai mesmo, não tem jeito. As unhas estão sempre muito frágeis. A pele da pessoa, ela começa a gritar por socorro. E aí, dentre outras, não existe hoje uma comprovação científica que liga, né, o câncer às emoções. Mas eu, como profissional da área, posso te dizer que se existe uma doença que nasce das nossas feridas, é o câncer. E aí você vê por que ele está tão em alta. Porque tantas pessoas, porque muitos, ele está ali. Se você
você pode não manifestar. Aí só que você resolve manifestar, ele vai aparecer. Alguns são genéticos, mas aí o genético, você olhou, você tá lá manifestando. E aí vem trazendo. Mas o genético, ele não foge do padrão de estudo, por exemplo, né? Só que tá lá e vem. O genético, a pessoa que tem um câncer de próstata, ele não vai aparecer num cara de 20 anos. Ele vai aparecer quando você estiver dentro do padrão de câncer de próstata, que é 50, 60, tô chutando, tá, gente? Isso aqui é Agora, o emocional é como se o nosso corpo, ele antecipasse o sofrimento de uma forma descontrolada e desmedida daquilo que a gente vai ter que passar, entende? E aí você olha, você começa a analisar o padrão. Todo mundo que teve X câncer, qual que é o padrão? Esse. Tá tudo ligado com o emocional. Hoje, meus B.O.s todos... Câncer de mama, com certeza. Tá muito ligado às situações que mulheres passaram. Traição, abandono, relacionamentos muito abusivos. Mais uma vez, gente, a gente aqui tá falando, não é de comprovação científica, né? Porque as pessoas falam assim, da onde que você tirou? Eu tive câncer de mama e eu não fui traída. Não, por favor, a gente tem que ter um bom senso, uma inteligência para entender que nós estamos falando de uma quantidade, de uma análise, de um entendimento de que o emocional, ele fala através do seu corpo. Se você teve câncer de mama e você tinha uma vida perfeita, parabéns para você e que bom que você conseguiu vencer essa doença. Mas a gente está falando que existe um padrão, né, uma quantidade de pessoas que desenvolvem certas doenças, não só o câncer, como várias outras. A alopécia. A alopécia é uma das doenças que estão mais relacionadas ao emocional, que, né, aquela queda de cabelo totalmente desregulada e descontrolada, que a pessoa chega a ficar quase careca, né? Que dá aqueles tufos na cabeça. Mas eu não tava com o emocional. Será que não tava? Porque tem muita gente que luta, né, com o que tá vivendo. Você tem um trauma do passado que você não conta pra ninguém, passou por uma situação muito difícil na infância, ninguém sabe, ninguém contou, você desenvolve uma alopecia, desenvolve uma doença, e aí as pessoas olham e falam, não, ela não foi traída, ela não tem problema de depressão. O que aconteceu com essa pessoa? Será mesmo que você olhou para dentro de você e você não está arrastando uma corrente, uma ferida que está ardendo dentro do seu corpo, mas que ninguém sabe? Às vezes, na hora que você cura a ferida, tudo se resolve. Só curar a feridazinha ali. Então, o corpo fala. E às vezes ele grita. O meu grita. O meu grita. Eu já tive, do nível de estresse, eu já tive sensação de infarto. Sim. Eu já tive sensação de infarto, fui pro médico. Não tinha nada. Agora, na hora que eu tenho as coisas, eu falei assim, gente, não é nada, é só estresse. Eu tô nervosa, eu já vou acalmar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Cris, é tão engraçado como é que o corpo da gente, ele toma o controle quando o seu emocional tá desregulado. Mais de uma vez, um dia eu tava em casa, era 9 horas da noite, meu telefone tocou, era uma paciente me ligando. E não era o dia dela de sessão, era até num sábado à noite, e eu não atendo final de semana, a não ser emergência. O telefone tocou, quando eu olhei, eu falei, aí eu atendi, alô? E aí, o marido dela, no telefone, ele, oi, doutora, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. E eu escutava no fundo, ela, e ele falou, eu sou fulano de tal, minha esposa pediu para ligar para você, ela tá tendo um infarto, ela tá passando muito mal. Eu falei, ela não tá tendo infarto, ela tá tendo uma crise de ansiedade. O que eu faço? Eu falei, faz o seguinte, coloca o telefone no Viva Voz, coloca o telefone perto do ouvido dela e faça exatamente o que eu vou falar. E eu comecei a conversar com ela e falando, ou ela não conseguia me responder de tanto que ela estava em crise. 30 minutos no telefone. Ela e o marido dela segurando o telefone. Fui dando orientação para ele. Você vai fazer tal coisa agora. Vai lá e pega gelo e coloca na nuca dela e no punho. Enquanto isso, eu tô conversando com ela. Agora você vai pegar um pouco de gelo e vai passar na sola dos pés. Por que a gente faz isso? Para tirar o foco. Criar algo é uma distração. Você cria uma distração para o seu cérebro, porque ele está focado em fazer você acreditar que você está tendo um infarto, uma crise de pânico, que você não consegue respirar. Ele está te dizendo que você não consegue respirar. O gelo, ele entra como uma distração. Porque na hora que você passa o gelo nessas regiões, nuca, sola dos pés, punho, são regiões muito sensíveis e portas mesmo, né, de entrada de energia.
o seu corpo, ele tem que parar de focar no que você tá dizendo, né? No que ele tá te dizendo que você não consegue respirar. Ele precisa ir para as extremidades. O que tá acontecendo? Esse gelo aqui quer me dizer o quê? Tem alguma coisa errada. E automaticamente você vai conseguindo voltar. Resumindo, graças a Deus, 30 minutos depois ela estava conversando comigo no telefone. Eu fiquei muito nervosa, aconteceu isso, tal. E aí eu tinha certeza que eu ia morrer, que não sei o quê. Eu falei, você não tá mentindo. Às vezes, a gente vê as pessoas tendo uma crise nervosa e a reação das pessoas que estão ao redor é falar assim, para de frescura. Como que você não consegue respirar? Só respira. Gente, a pessoa não está mesmo conseguindo respirar, de verdade. Fica no estado... Não processa, a gente não consegue processar. De verdade, a mente, até tem... eu fiz um vídeo falando que a sua mente mente, ela mente mesmo. Ela te conta uma mentira de que você não consegue respirar. E todo o processo, o seu corpo reage a isso com uma resposta. E o seu diafragma, ele fecha, você não consegue respirar. Então, falar com a pessoa, para de frescura, só respira, que chatice, não vai ajudar a pessoa a voltar a respirar. Então, o ideal é abraçar a pessoa, fazer ela respirar na respiração do seu pulmão, porque a pessoa vai entrando no ritmo. Gelo nas extremidades é uma coisa que todo mundo tem em casa. Gelo nas extremidades facilita muito. É porque ele tá, igual você falou, tira o foco. Vai aqui, você tá queimando aqui, tá ardendo. A tensão sai. Passou o processo, aí tem que trabalhar, tem que entender por que essa crise aconteceu, porque ela vai voltar. Ela vai acontecer em outro momento, porque é um gatilho que foi acionado e ela tem que tratar o gatilho. Tem que tratar. Mas, então, assim, o seu corpo ele vai falar. E às vezes ele vai te contar uma história muito ruim. Vai. E a gente vai descobrindo os porquês também, né? De cada coisa que aconteceu, depois lá na frente, mas faz sentido isso que aconteceu. Não foi à toa. Não. E aqui, pra gente finalizar, qual que foi uma decisão que fez você ir além da caixa? Qual foi o momento, foi a decisão que tá fazendo você ir além? Uau! Pra fechar, uma pergunta difícil, né? Com certeza. Olhar para o autismo do meu filho e ver que não é o ponto final. É o ponto de partida. De escrever uma história nova para ele. Ter visto o autismo não como o final da linha, com certeza foi o que me fez sair da caixa. Com certeza. Ah, que lindo. Miguelzinho é um amor. Ele é o brilho das nossas vidas. E é muito difícil, assim, para as mães lidarem, né? Essa semana eu tive duas oportunidades de conhecer pessoas que acabaram de receber o diagnóstico, assim, e conhecer de uma forma interpessoal, né? Na terceira pessoa de verdade, porque é a irmã de uma amiga e a esposa de um funcionário. Mas... E as pessoas vêm até mim porque eu falo desse assunto com muita tranquilidade, mas não foi tranquilo desde o início, tá, pessoal? Eu sofri o diagnóstico, eu sofri o luto da notícia, foi doloroso, porque quando você recebe um diagnóstico, você acredita que seu filho vai ser uma planta e que tudo aquilo que você sonhou enquanto você gestava ele foi tirado de você em 1 hora de consulta. Então, qual é o conselho que você dá? Vive o luto, de verdade. Porque se você não viver o luto, você vai arrastar ele para sua vida, vai ser uma mãe doente e não vai ajudar seu filho em absolutamente nada. Recebeu, faz o luto um período, estipula 10, 20, 30, 60 ou 70 dias. Estipulei, acabou, agora. Exatamente. Agora eu vou ajudar ele. Exatamente. Estipula, sofre o luto, sofre mesmo, assim, como se você tivesse, porque você perdeu alguma coisa, tá? É muito importante falar com muita clareza, você perdeu. O diagnóstico levou um filho que você idealizou, ponto. O que você vai fazer com isso? Você vai sofrer porque você que idealizou, essa idealização é sua. Não tem nada a ver com o seu filho. Não tem nada a ver com a realidade, porque alguém chegou para você e disse que você ia ter um filho perfeito? Ninguém falou isso. Então você concorda que a decepção é sua? Só sua, porque ninguém te disse que seria diferente? Mas a gente não é preparado, nós mulheres, a gente não é preparada para
ter um filho na condição especial. Então, sim, tiraram alguma coisa de você naquele momento. Então, sofra esse luto, sabe? Chora, grita, urra, faz o que você quiser fazer. Fica, né, deprimida em casa, não sei. Mas depois que você lambeu as suas feridas, bora pra frente, porque o seu filho depende do tanto que você vai estar disposta a ajudá-lo. E aí você vai descobrir que o autismo, óbvio, né? Por que é um aspecto? Porque ele não é único. Então, existem autistas diversos. Apesar de eles serem diagnosticados por padrões iguais, eles são muito diversos. Então, tem do gênio ao que não vai falar nunca, que não vai ser nunca independente para não usar uma fralda. Então, existem diversos tipos. Mas todos têm uma coisa muito peculiar. Eles são extremamente intensos naquilo que eles fazem. Vai ser o amor mais genuíno que você vai receber na sua vida. Mesmo que ele seja pouquinho, assim. Meu filho me abraça pouco, mas quando ele me abraça, é um abraço que dói na minha alma. Mas é uma dor boa, tá? Não é uma dor, não. Até me emociono, mas o abraço dele, parece que eu tô abraçando pedacinhos de fragmentos de luz. É muito estranho dizer, mas... E graças a Deus, o Miguel é nível 1 de suporte. Quando eu falo graças a Deus, a gente não pode negligenciar e enfeitar o autismo, sabe? Eu vejo muitas pessoas romantizando o autismo nas redes sociais. Gente, não é romântico, é doloroso para os pais. Essa ideia de que ter um filho autista é uma coisa no sentido de, é tudo tão lindo. Não, é doloroso, é desafiador. Porque ele também tem as dependências dele, é diferente. Ele tem que ajustar. Não, e eu falo mais porque, tipo assim, por exemplo, o Miguel. Juliana, descreve o Miguel. O Miguel é um menino extremamente inteligente. O Miguel é uma criança totalmente independente. Pelo contrário, até muito independente. O Miguel, ele é muito inteligente em áreas, por exemplo, matemática, química, jogos. Ele estuda numa escola normal, assim, que eu falo que não é uma escola adaptada. Tá, Juliana, então, mas você está descrevendo? Ele não tem restrição alimentar, ele não tem estereotipia. Mas então o Miguel é normal. Mas o Miguel tem um atraso de fala. O Miguel fala como uma criança de 5 anos. Por exemplo, quando eu falo, não é o som vocal, que quando eu falo as pessoas acham que ele fala infantilizado. Não, ele não fala, ele fala como um homem, inclusive tá com a voz grossa agora. Ele tá com 13. Mas a formulação de frases, o sentar para conversar, ele conversa com uma criança inferior à idade dele. Por quê? É como se o autismo trouxesse para cada criança uma coisa. Para cada um é um detalhe, né? E aí a gente tem que saber lidar com cada um. Porque você não vai poder julgar. O Miguel fala com uma criança de 5 anos, mas ele fala com uma criança de 5 anos, é super inteligente, Sim. É isso e ponto final. E eu tenho que saber lidar sem julgar. Exatamente, mas aí é difícil porque, poxa, ele está na escola normal, ele faz as provas, ele é extremamente inteligente. Mas aí quando essa juventude, a idade que eles estão agora, né, os pré-adolescentes, eles querem sentar e conversar sobre vários assuntos. E aí ele fica de fora, ele fica boiando, porque ele não consegue participar. Então ele sofre também. Mas o seu filho sofre quase nada, porque o meu filho... Por que eu tenho que comparar minha dor com a sua? Cada um Por que você não pode só respeitar a minha dor? Se você puder me ajudar bem, senão só se cale e tá tudo certo. Cada um tem sua dor, e aí a gente tem que respeitar. A dele é essa, a do outro pode ser outra completamente diferente. E aí a gente tem que lidar e saber ajudar, e sem julgamento. Uma mãe me disse uma coisa, até pelo Insta. Eu postei falando sobre o Dia Mundial do Autismo, e aí ela disse pra mim, a gente começou a conversar, eu falei, né, do Miguel e tal, e aí ela disse assim, meu filho tem 17 anos, e eu nunca ouvi a voz dele, porque ele é não verbal. Então, se o seu filho te fala de qualquer forma, eu me senti nada. Porque, apesar de ser uma pessoa muito grata, eu não sou o tipo de pessoa que fala sobre o que meu filho não faz. Pelo contrário. Se eu sentar aqui para falar do Miguel, você vai falar, esse menino é um gênio. Mas eu escolho olhar para tudo de bom que ele faz. A gente vai olhar só as qualidades. E escolho acreditar que ele vai melhorar naquilo que ele precisa. Ponto. Essa sou eu. Mas, e aí naquele momento, eu me senti muito mal, porque eu falei, meu filho me manda áudio no WhatsApp.
Ele pega o telefone dele e manda áudios e áudios. Principalmente se for, mãe, posso pedir um lanche agora? E se eu pedir um McDonald's, mãe, o que você acha? Ô mãe, e se a gente fosse no parque brincar hoje? Mãe, não sei o quê. Ô mãe, você pode comprar. Ele manda áudios e áudios. Ele manda áudio pro pai dele, tirando satisfação. O pai, por que você fez isso? Colocou limite do tempo no meu telefone. Isso é um absurdo, isso é injusto. Tem que ver, o bicho é ligeiro. E uma mãe com um filho de 17 anos que nunca ouviu a voz do filho, como muitas mães. Então, e aí eu falei, só que o filho dela é extremamente carinhoso. Ela falou, se eu deixar, ele passa o dia inteiro abraçado comigo. É cada um, é um detalhe. Então, eu sou muito, muito feliz com meu filho e muito grata a Deus. Se Deus falasse comigo assim, hoje à noite eu vou te dar um Miguel perfeito e vou levar o outro. Se Deus falasse comigo que ele ia ser 1 milímetro diferente, eu não queria. Porque ele deu esse Miguel. Não queria. Fala, Deus, obrigado. Só me ajude a continuar ajudando ele, para que ele, né, daqui a pouco vá para a faculdade, tanto que ele fala claramente que ele vai fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, que ele vai ficar 2 anos lá. Para uma mãe de um filho autista escutar isso, é um negócio assim, eu falo, Deus, eu vou viver esse dia. Vocês podem anotar. Meu filho vai fazer intercâmbio em outro país. Mas vai. Em nome de Jesus, ele vai ir e ele vai viver o extraordinário, independente da limitação que foi dada com aquele diagnóstico. Mas ele vai voar. Se Deus quiser. E eu vou estar voando do lado, vou tentar puxar ele para não, volta alto. Volta aqui. Eu brinco com o Marcos e falo assim, Marcos, os meninos podem fazer intercâmbio, super apoio. Mas eu vou também, eu fico lá numa casa próxima ali, só para você não precisar. A gente fica querendo proteger, horrível, né? E eles querem sair. Minha filha fez um intercâmbio de 1 ano e foi assim, foi bem difícil. Foi bem difícil, porque não adianta, a gente sente muita falta. Mas sente. Até brinco, eu falei assim, não, eu tive 1 ano de paz. Porque menina é muito chato, né, gente? O tal da mulher é um bicho chato. Mas ela fez muita falta. Mas faz falta, fez não tem jeito não. Falta, fez muita Por falta. mais assim, vai ser bom, vai ser isso, vai ser aquilo, é 1 ano de paz, mas a falta que a gente que sente, porque todo dia tá ali, né? É intenso. Foi difícil, mas graças a Deus ela fez, voltou, agora tá estudando, tá realizando um outro sonho nosso também. Então, assim, eu sou muito feliz, muito grata a Deus. Mas temos que ser assim, felizes. Gente, muito obrigada, Ju, muito obrigada, foi maravilhoso. Depois vocês me contem o que vocês acharam, assim, porque eu tô encantada. Sempre quando eu converso com você, né, Ju? Foi um prazer, tô super feliz, adorei ficar aqui esse tempo com vocês, espero que vocês gostem. E trouxe um pouquinho da minha verdade. Obrigada, Cris. Ju. Muito obrigada, viu, gente?